Olá, gente, tudo bom? Eu tô vindo aqui, conforme eu falei, para começar a falar sobre as leis do universo, né? Eu tô seguindo o livro Working with the Law, que em tradução livre significa trabalhando com a lei, e nada mais é do que as leis do universo. Então, se a gente for avaliar o conteúdo do livro, ele fala mais a respeito das leis do universo. Eu vou começar então pelo capítulo 1. Capítulo 1 ele fala sobre compreender a lei, né? Então, até no próprio nome do capítulo é compreender a lei. E ele começa com uma frase da Bíblia, uma frase de Gênesis, do capítulo 2, versículo 4 e 5, onde ele fala que o Senhor Deus fez a terra, os céus e todas as plantas do campo antes que eles estivessem na terra, né? Então, hoje, uma das maiores dúvidas do ser humano é a respeito de saber se realmente o ser humano ele é afetado pelas coisas ou ele controla o próprio destino, né? Se existe um destino certo para cada um, ou se ele pode construir o próprio destino. Acho que essa é uma das principais perguntas que as pessoas se fazem, né? Então a gente sabe que milhões de pessoas são afetadas pela pobreza, muitas pessoas passam necessidade, né? Será que elas mesmas podem se ajudar? Então são várias pessoas que se queixam de doenças, de desordens, enfim, muita coisa que as pessoas começam a acreditar, né? Então elas possuem crenças fatalísticas de que aquilo ela não tem controle nenhum, ela não tem controle sobre aquilo que ela está fadada a viver daquela forma, né? Então esse tipo de crença ele leva a pessoa a não agir sobre a sua vida, né? Então muita gente também se queixa de doença, de guerra, de escassez, enfim. E isso dá força a uma crença de que somos vítimas das circunstâncias e que não temos controle sobre nada em nossas vidas, ou que nós temos muito pouco controle sobre a nossa vida, né? E essa crença fatalística, ela é contagiosa, e quando uma pessoa se deixa influenciar por isso, acreditando que essas circunstâncias são mais fortes que o poder que existe dentro dela, então essa pessoa, ela é derrotada mesmo. Então ela é derrotada mesmo antes dela tentar alguma coisa, entendeu? Ela, mesmo antes de começar alguma coisa, ela já é derrotada. Então, muita gente também acredita em karma, em destino, que a gente está destinado a ser tal coisa, ou a viver aquela vida talvez de pobreza, ou talvez de amargura, ou talvez de desprezo, ou talvez de traição, de aguentar aquilo, sabe? Muitas pessoas vivem relacionamentos fadados ao insucesso, fracassado, não existe mais, e a pessoa não larga daquilo porque ela acha que Deus deu aquilo e que ela tem que viver com aquilo para sempre, mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado ou humilhada, enfim. Então, a pessoa, ela se priva, ela acaba se privando de realmente poder ser quem ela é de fato, por acreditar que existe algo predestinado para ela. Bom, então vamos falar diretamente, né, dessa forma de ação de Deus. Deus, ele é o quê? Ele é uma força criacional. Como eu citei no início,
uma palavra de Gênesis, onde fala que Deus criou tudo antes de existir. Basicamente, essa força criacional, ela age através da mente. Então a mente, ela é a base da criação de tudo em todas as circunstâncias da vida de uma pessoa. Todos devem concordar que ninguém toma nenhuma ação sem antes passar algo na sua mente. Então todas as ações, elas são planejadas antes na nossa cabeça, mesmo que sejam ações inconsequentes. Mas naquele momento nós pensamos antes para depois tomarmos as nossas decisões. Então as ideias que estão na nossa cabeça, elas têm uma energia poderosa, ela é uma fonte de energia poderosa, e a gente precisa entender isso, entender como que funciona corretamente essa energia, essa faculdade escondida na nossa mente, para que a gente possa ter exatamente o que a gente pede em nossas preces a Deus. Muitas pessoas reclamam que oram a Deus, que pedem a Deus muitas coisas, que suplicam a Deus e não têm suas preces atendidas. Né? Várias pessoas falam: eu não fui atendido, Deus não está olhando para mim, Deus não me vê, enfim. Na verdade, Deus te vê todas as vezes, 100% das vezes. É a forma com que você pede que está errada. Você não está pedindo de uma forma que você toque a lei de Deus. Ou você está pedindo de uma forma que está tocando a lei de Deus de uma forma que você não quer. E eu vou explicar mais para frente como que se dá isso. E para enfatizar, para ficar gravado na memória, eu vou falar mais uma vez que todas as circunstâncias são resultados das nossas ações. E as nossas ações são frutos das nossas ideias. E as nossas ideias são responsáveis pelas circunstâncias da nossa vida. Né? Então, nós temos pleno poder sobre o que acontece na nossa vida. Nós temos pleno poder e isso está na nossa mente, né? Então, a forma como que nós pensamos, que as ideias, a ideia nada mais é do que um grupo de pensamentos, né? E o que é um pensamento? O pensamento é uma imagem na cabeça de uma pessoa, né? Então, a pessoa pensa em imagem, ela imagina aquilo antes que aquilo aconteça, né? Então, até quando Deus criou a Terra, ele pensou antes de fazer, né? Deus é uma energia inteligente e ele pensou, e a base de trabalho de Deus é o pensamento. Então, quando ele foi criar o mundo, primeiro ele pensou como ele criaria tudo para que depois isso se tornasse realidade. E isso acontece com todos nós. Então, gente, quem tem medo de doença, medo da pobreza, medo de ser traído, medo de ficar sem, sei lá, passar fome, medo de qualquer coisa, raiva, enfim. Tudo isso são ideias, são imagens que tem na sua cabeça. Então você começa a pensar: ai meu Deus, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. Aí você vê uma pessoa doente, aí seu coração dispara. Aí você fala: meu Deus, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. Você está imprimindo na sua mente a imagem da doença. E isso, conforme passa o tempo, você está construindo
a doença na sua vida, né? A gente constrói a nossa realidade através da nossa mente. Então, muita gente deve questionar, mas isso aí é muito empírico, o que você está falando. Na verdade, não. Na verdade, eu vou explicar como que a ciência lida com isso nas próximas vezes aqui que eu vier conversar com vocês, porque cada lei específica vai me dar um aprofundamento para eu falar a respeito disso. Mas existe uma questão científica que a gente pode dizer que isso faz com que essa imagem da nossa mente se transforme na realidade que nós temos, né? E isso está muito alinhado com o que fala na Bíblia. Então, quando você começa a ler a Bíblia com os olhos voltados para o poder da mente, você começa a entender com maior clareza o que Jesus Cristo quis dizer a respeito de tudo que ele falou. E isso começa a te dar uma maior força, uma maior acreditar em si mesmo para você chegar onde você quer, né? Então, quando Jesus Cristo fala, pedi e recebereis, você recebe 100% das vezes. Às vezes você vai receber uma coisa que você pediu que na verdade você não queria. Então, quando a gente pede para um ente querido não morrer e ele tá doente, e eu peço para ele não morrer, ele pode vir a falecer, provavelmente vai vir a falecer. Por quê? Porque eu tô com a imagem da morte na minha cabeça. Então, quando eu peço, a forma de pedir tem que ser muito cuidadosa para que você peça exatamente o que você quer, não o que você não quer. Porque se você pedir o que você não quer, não importa que você não queira, é a imagem que está na sua mente que vai trazer a realidade para você. Então, se você está com a imagem do seu ente querido, isso é um exemplo, tá, gente? Mas isso vale para tudo. Se você está com essa imagem dele dentro, sei lá, de um caixão. Então, gente, reforçando, tudo que a gente pensa, todas as imagens que a gente cria na nossa mente, elas são impressas na matriz divina, né, que eu vou explicar para vocês também melhor o que é a matriz divina, mas ela nada mais é do que Deus, que é o ser, que é a matéria de todo pensamento, e isso vai começando a se tornar realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, nós temos que tomar cuidado. Eu vou explicar na lei da atração a forma correta de orar, de rezar, de pedir a Deus as coisas, para que a gente não tenha, para que a gente de fato tenha nossas preces atendidas e para que a gente possa. Bom, o assunto ele é bem extenso, como vocês viram, eu tive que gravar muitos stories para explicar essa parte inicial, mas em resumo, basicamente, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, as imagens que estão na nossa mente, elas nos transformam em realidade. E nós temos que tomar muito cuidado e aprender e ter uma expertise em trabalhar a nossa mente de uma forma produtiva para que a gente possa ter os resultados que a gente quer ter na nossa vida. Para que a gente, de fato, a gente possa assumir total controle sobre a nossa vida, né? Porque se nós não controlarmos nosso pensamento, nós deixaremos as circunstâncias que nos rodeiam controlar a nossa vida. Então essas 11 leis do universo, elas nos trará, eu vou trazer aqui para vocês, aliás, a forma com que nós
vamos fazer esse controle, tá? Como descobrir, como fazer esse controle. E ao longo desses stories, ao longo dessas semanas em que eu explicar isso, eu vou estar citando vários exemplos de pessoas de sucesso, de próprios exemplos da Bíblia, né? Que eu acho que a Bíblia, desde a primeira letra até a última letra, ela totalmente alinhada com as leis do universo. Então, é uma forma inovadora da gente enxergar, é uma forma real de enxergar Deus, né? E que vai trazer muito benefício para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Então, a próxima aula, vamos dizer assim, vai ser sobre a lei do pensamento. Então, vou falar um pouco mais, vou tentar resumir em, no máximo 10 stories para não ficar tão maçante igual ficou hoje. Tô aprendendo a mexer também com isso, mas eu vou tentar resumir e aí numa outra oportunidade eu tento ser mais específica e eu vejo de que forma que eu posso fazer para tentar passar esse conhecimento mais aprofundado. Mas eu acredito que nesse início eu precisava explicar com mais detalhes para que vocês possam entender, tá bom? Mas até a próxima aula.